Olá, pessoal. Estamos em mais uma série do nosso podcast iCity Talks e hoje eu estou com o ilustre aqui, Sérgio Boneca, um especialista no tema de Pequenos notáveis. pequenos notáveis. O que são pequenos notáveis? Antes de falar sobre isso, vamos. Você já parou para pensar, né? Por que a gente chama Amazônia Azul? Tinha gente, inclusive aqui, Sérgio, que acha que a Amazônia Azul é na Amazônia, mas o Sérgio vai explicar para a gente que a Amazônia Azul mostra que o grande pulmão do mundo não é a floresta, e sim os oceanos. Então, a Amazônia Azul, né, a costa brasileira, mas isso se expande ao mundo, ao planeta, que é coberto 70% aproximadamente por água, e que é de fato o pulmão do mundo. E o Sérgio está aqui para explicar, contar um pouco desse projeto incrível que estão trabalhando com pequenos notáveis e mostrar a importância disso para um evento de economia azul e a importância disso para a economia, para a sociedade e que problemas a gente está enfrentando e vai enfrentar no futuro que os projetos como Pequenos Notáveis vão mitigar. Então, Sérgio, mais uma vez, obrigado aí por vocês estarem aqui conosco, expondo, divulgando esse projeto importante para as pessoas. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é se existe algum micro-organismo específico dentro desse grande ecossistema que represente esse grande pulmão, ou se não, ou realmente é uma grande composição, um grande ecossistema de organismos que compõem esse grande pulmão do mundo, né, que é a Amazônia Azul. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite para comentar sobre o nosso projeto. Não existe, né, uma espécie ou um pequeno grupo de espécies que representem essa comunidade como um todo. O plâncton, de um modo geral, esses organismos animais e vegetais que são microscópicos, que estão na água, navegando na água, eles diferem muito em função das condições ambientais, em função da oceanografia, em função da meteorologia e em função também da biogeografia, ou seja, a distribuição ao longo do espaço. Então, organismos que vivem próximo à costa, eles são diferentes de comunidades que vivem mais no oceano. Comunidades de superfície são diferentes das comunidades adaptadas a viverem em profundidade, até aí 1.000, 2.000 metros de profundidade. Comunidades que vivem próximas ao polo, em altas latitudes, são diferentes de comunidades que vivem em altas latitudes. Então, tudo isso diferencia essa comunidade, que é importante, porque diversifica muito a vida, né, no ambiente oceanográfico. E as comunidades profundas também emitem oxigênio na atmosfera. Através de outros mecanismos que não fotossíntese. Principalmente algumas bactérias fazem quimiossíntese, elas produzem matéria orgânica e, consequentemente, liberam, mas por reações químicas e não por fotossíntese. A fotossíntese está limitada à camada de luz, que a gente chama de camada fótica, né? Que nos oceanos chega até 200 metros de profundidade. 200, mais ou menos, né? Mais ou menos, em média 200 metros. E completando aquilo que você falou do pulmão do mundo, então imagina 70% da superfície do nosso planeta de água oceânica em uma faixa que varia da costa até 200 metros de profundidade, fazendo fotossíntese, o volume de oxigênio que não é liberado. E não só o volume de oxigênio que é liberado. Para liberar esse oxigênio e fazer a fotossíntese, ela precisa capturar o gás carbônico. Então, esse controle, né, da disponibilidade de gás carbônico na atmosfera e oxigênio faz com que também eles tenham um papel, um serviço importante para o ecossistema marinho, né? Não desmerecendo a questão da Amazônia. Claro. Óbvio que a Amazônia tem uma importância, né, até reguladora de clima também, extremamente relevante, né, extremamente grande. Mas, no nosso caso, nós estamos falando de organismos microscópicos, mas estamos falando de bilhões e bilhões de organismos microscópicos, fazendo a mesma coisa. Por isso que, então, em determinado momento, resolveu chamar-se não uma Amazônia verde, que é a Amazônia. Que é a árvore, né? Que é a árvore. E a Amazônia azul, que é o oceano. Exato. Né? Então, aí, essa comparação. Legal, isso já é o primeiro paradigma aqui para quem ainda confundia esses termos. E aí você comentou sobre a questão da complexidade do plâncton, né? Que antes muitas pessoas
não entendem o que é o plâncton, né? O pessoal acha que é uma alga da água. Qual que é o desafio na hora de traduzir isso para as pessoas, né? Da diferença e da complexidade do plâncton e dos seres bentônicos em uma experiência visual interativa para o público leigo, que é o que vocês estão fazendo aqui. E qual que é a mensagem, né, que mostrando isso para as pessoas vocês querem deixar para quem está visitando esse evento? Infelizmente, para a gente reconhecer o organismo no plâncton, seja alga, seja animal, e quando eu estou falando de animal, eu estou falando de crustáceo, estou falando de minhocas, estou falando de água-viva, estou falando de larvas de peixe, ovo de peixe, infelizmente só com a vista armada, ou seja, só com o microscópio, com uma lupa, porque eles são muito pequenos. Né? Então, eles podem atingir até 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros no máximo. Então, é muito pequeno para ver. Se eu fizer um arrasto com uma rede e tirar da água, eu vou ver várias poeirinhas ali na minha amostra. Eu tenho que botar isso na lupa e separar esses organismos que eu estou vendo na forma de poeira. Agora, mesmo eles não sendo tão visíveis, mas vendo a quantidade que existe, né? E entendendo que, apesar de pequenos, eles contribuem para dar a sustentação da vida dos oceanos através de serviços, como um nós já falamos, a produção de oxigênio, o outro nós já falamos, a captura de gás carbônico e regulação do clima. Agora, não só isso, mas também eles contribuem para a ciclagem do nutriente, todos aqueles organismos que morrem, que são degradados por bactérias, voltam à biomassa viva através do fitoplâncton. Eles são importantes na produção de matéria orgânica através de uma cadeia alimentar, né, que chega dos herbívoros que vão comer os produtores, que são comidos por carnívoros, que são comidos por larvas maiores e por peixes maiores. Então, toda essa cadeia ela tem a participação fundamental no plano. Como berçário, porque apesar de você falou em organismo bentônico, uma estrela do mar que vive no fundo, um ouriço, um crustáceo, uma craca que vive no costão, ele tem larvas no plâncton. Sim. Então, eles participam, pelo menos temporariamente, dessa comunidade diversa, que é um indicador de biodiversidade, que é uma outra importância. E como indicador de biodiversidade, nós podemos estudar e selecionar algumas espécies que sejam bioindicadoras, que vai ser um outro serviço, uma outra função. Então, são esses serviços ecológicos ou ambientais que nós estamos trazendo para um evento como esse, para mostrar que é importante não só preservar, mas é importante também conhecer e respeitar, e muitas vezes até utilizar isso como uma estratégia de negócio. Acho que você já tocou na nossa próxima pergunta, né? Qual que é a conexão, né, disso tudo que você está falando com a economia azul? Então, de fato, de que maneira esse estudo, né, a preservação dos pequenos notáveis se conecta diretamente com o desenvolvimento sustentável, né, da economia azul, seja em áreas como biotecnologia, pesca sustentável ou até na luta contra a poluição marinha? Isso aí é uma pergunta extremamente interessante, porque como eles não são visíveis a olho nu, essa percepção da importância... A gente olha o mar e vê o negócio azul e pensa que está tudo Está certo. tudo certo. Né? Mas vou dar um exemplo já dessas espécies que você falou, da sardinha. A sardinha, todo mundo conhece, é um recurso extremamente importante, principalmente no sul-sudeste, né? No nordeste não tem, a distribuição da sardinha vem até o sudeste, mas lá tem o peruá, que participa também dessa função. A sardinha se alimenta de plâncton. Então, se eu não tenho o fitoplâncton, eu não vou ter os herbívoros, eu não vou ter a sardinha. E se a sardinha, ela desova na água, e esses ovos eclodem larvas, que nós chamamos de alevinos. E essas larvas se alimentam de plâncton. Então, veja, a base da cadeia é essa, é o plâncton. Né? Então, qual a importância na economia? O custo do camarão, do caranguejo, do peixe. Todos esses organismos dependem dessa cadeia produtiva de animais microscópicos. Por isso que no nosso projeto
eles são chamados de notáveis, né? Porque mesmo pequenos, São microscópicos, importantíssimos pro ciclo, né? são notáveis para a importância nos oceanos. E em áreas como biotecnologia, por exemplo, pô, Muito, muito. Hoje em dia, inclusive, essa questão da biotecnologia está desenvolvendo, está estimulando até pós-graduações específicas para isso, porque o recurso biotecnológico, né, os produtos gerados pelo plâncton, está se conhecendo. Conhece muita coisa de algo, na farmacologia, no uhum. cosmético, na gastronomia, já se trabalhou muito com algas, né? Mas o plâncton ainda ele não é muito ainda conhecido. Então tem muitos projetos, inclusive de pós-graduação, que estão desenvolvendo metodologias para aproveitar esse recurso, né? Que vai ser um novo serviço ambiental. Eu estou dizendo que aí está aí em embrião. Né? Isso tem menos de 10 anos, ou um pouco em torno de Mas é uma 10 anos, oportunidade aí, né, para o mas é uma futuro. oportunidade para o futuro, com certeza, um campo de trabalho importante. Agora, por outro lado, a gente tem temperatura nos oceanos aumentando, a gente tem poluição, em alguns casos diminuindo, em outros casos aumentando. Qual é o grande risco, né, que a gente tem com essas mudanças climáticas que a gente vive hoje para esse ecossistema, para os pequenos notáveis? E como vocês, como que o projeto está olhando para o futuro em formas de mitigar isso? Seja com conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui, seja com uso de tecnologia, enfim, como que vocês estão vendo a manutenção sustentável disso num futuro próximo, né? Infelizmente, o Androceno, né, que nós estamos vivendo agora, essa nova era, está trazendo esse problema que é um grande problema, né, que é a questão do aquecimento global. Como eu comentei no início, essa relação de captura de oxigênio e troca com gás carbônico, isso tem uma função, né, de regulação de clima, isso dentro dos níveis aceitáveis de variação de temperatura na atmosfera e, consequentemente, nos oceanos. Tá? Infelizmente, um trabalho que foi publicado agora, no início de 2025, mostrou com amostras, dados de todos os oceanos, né, e fez um modelo, né, de uma projeção da taxa de crescimento dessas comunidades, ou dessas populações em cada comunidade. Tá? E está se observando que, ao longo dos anos, e a projeção é até 2040, Uhum. essa tendência em todos os modelos diminui, tanto variando fizeram a variação de 2 até 7 graus. Isso está diminuindo, É, essa é bastante coisa. concentração. E essa concentração diminui principalmente com o fitoplâncton, com os produtores. E tende a elevar o número de carnívoros. Então eu vou ter um desequilíbrio. Eu tenho a produção caindo e o número de consumidores carnívoros aumentando. Então isso vai ficar insustentável em determinado momento. Eu não vou ter mais os herbívoros, porque não tendo herbívoros, os carnívoros vão diminuir. E quando eu falo em carnívoro, eu estou falando do alimento dos grandes recursos, das espécies de topo de cadeia. Estou falando de peixe, estou falando de baleia, estou falando de Tubarão. tubarão. É, Agora, como mitigar? Conscientização, você falou a palavra certa. Ou seja, incluir na questão do clima a questão do plâncton, que por enquanto nós estamos preocupando com o nível da água do mar, com a acidificação, preocupando com outros parâmetros, outros indicadores dessa mudança de clima. Então, acho que nós precisamos começar a discutir a inclusão de outros parâmetros que também são indicadores dessas variações, e entre eles o plâncton. existe algum indicador que possa medir a saúde de um oceano, a saúde de algum mar? Olha, normalmente, aí vou voltar a falar na poluição, um indicador de poluição normalmente é a eutrofização, ou seja, quando a produção de matéria orgânica é superior à capacidade dela ser reciclada. Então, sobra matéria orgânica. Aí você vai tirar, aumenta a demanda do oxigênio, a bioquímica do oxigênio, e o oxigênio diminui na água. Sem oxigênio, nenhum organismo sobrevive. Então, isso aí é um problema. Né? Mas tudo isso já é antigo, né? Já está sendo trabalhado, está sendo estudado.
Então, isso é uma grande. Com relação ao clima, nós ainda não temos um indicador específico, mas vai surgir. As pesquisas estão acontecendo, as pessoas estão estudando, e em breve vai surgir um grupo, uma comunidade de organismos que venham indicar essa alteração. Tá? Mas, no momento, para esse parâmetro, eu não tenho um indicador. Bom, Sérgio, acho que nossa discussão foi super interessante, super curiosa, nova, né? Uma discussão super nova que eu acho que é importantíssima a gente expandir essa mensagem. Eu agradeço mais uma vez aí pela sua participação conosco, parabenizar o trabalho. Muito obrigado. E espero que vocês aí que tenham assistido essa discussão entenderam, né, a diferença e entenderam a importância que tem a gente preservar os oceanos e a gente se preocupar cada vez mais com como com a qualidade e com a saúde dos oceanos, entendendo que talvez um dia falte peixe na nossa casa por conta, né, por conta dessa não importância que a gente dá para os pequenos notáveis. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.